Queridos irmãos e queridas irmãs, estamos celebrando hoje o 12º domingo do tempo comum. Depois de termos celebrado as festas da Páscoa, Pentecostes, Santíssima Trindade, a igreja retoma o tempo comum, que começou lá no início de janeiro, até as alfaias, a liturgia verde. A igreja diz que esse é o tempo do crescimento, de olhar para a vida de Cristo a cada domingo. Nós vamos agora até a festa de Cristo Rei, em novembro, olhando a cada domingo a vida de Cristo e fazendo esse processo do nosso discipulado pessoal. Hoje, o grande tema da liturgia que ouvimos, das leituras, 4 leituras, o tema é a conversão da nossa vida. Essa palavra às vezes nos assusta um pouco, né? Hoje a gente já está muito assentado sobre ela, já se sente convertido, ou não quer nem saber dela, né? Na verdade, às vezes a gente não é muito convertido ainda, a gente é só convencido, sabe? E a gente precisa mudar isso dentro da gente. A conversão vai acontecendo ao longo da nossa vida. Deixar Deus fazer a obra dele em nós, superar as nossas resistências, deixar que a vontade dele prevaleça sobre a nossa vida. Esse é o grande processo de conversão. Com os discípulos do Evangelho, nós vimos hoje o segundo momento. O primeiro, Jesus tinha passado ao longo do mar da Galileia e tinha chamado. Eles deixaram as redes, as barcas e seguiram Jesus. Começaram a aprender coisas novas sobre o reino de Deus, etc. Agora Jesus está chamando para uma convicção mais interior sobre o segmento dele. Uma segunda conversão. Ou seja, Jesus pergunta para eles assim: olha, no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? O que estão falando a meu respeito? Sabe aquelas pesquisas de opinião que a gente faz para saber como é que estão as coisas, né? Jesus queria saber como é que estava o ibope dele. E ali foi um marco determinante, aquela profissão de fé de Pedro. Eles estavam em Cesareia de Filipe, ao norte de Israel. E lá Pedro tem aquela palavra linda, Tu és o Cristo. Em Mateus, essa palavra ainda ela é mais detalhada, porque Jesus fala: feliz és tu, Simão, porque não foi a carne e o sangue, não foram teus raciocínios que te levaram a isso, mas o meu Pai que está no céu, que te inspirou. Eu te darei a chave do reino dos céus. Mateus estende, porque tem outro objetivo, o texto dele. Aqui Lucas só cita que Pedro teria dito: tu és o Cristo. A palavra Cristo, vamos entender, no grego Christos, ele é o ungido. Em hebraico é o mesmo significado, porém outra palavra, Messias. Ele é o Messias, ele é o Cristo. Ele é aquele que os profetas anunciaram, os patriarcas falaram, o esperado, o desejado das nações. É ele, o Cristo. Ele não é um ungido, ele é o ungido, aquele que tem a unção do Pai. Então Pedro, com aquela palavra, Pedro está trazendo a herança toda de Israel ali diante de Jesus, E Jesus falou: você não conta isso para ninguém, vocês não falem isso para ninguém ainda, guardem essa informação aí, para o momento oportuno. Por que isso? Porque tinha ainda um outro momento de conversão. E Jesus fala: é preciso que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos sumos sacerdotes, seja rejeitado pelos anciãos, morra na cruz, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Aqui, irmãos, entra o processo de conversão mais difícil, da ideia falsa de Cristo que nós criamos. Nós romantizamos um Jesus agradável aos nossos olhos, uma Bíblia que nos agrade. E quando Jesus nos fala para passar pela porta estreita, a gente dá um salto para trás e fala: não, ainda não, deixa para depois. Quando ele fala: você tem que se converter, mudar de vida, vencer o egoísmo, ser generoso, é vencer a impureza e ser casto, é vencer as experiências de vício e alcançar virtudes. Você pode, eu te dou as graças para isso. Você tem uma natureza intelectual maravilhosa, não pode se rebaixar. Jesus nos chamando a um caminho de imitação a Ele, de uma vida digna, de uma vida alta. E o pecado vai nos puxando para baixo, e resistimos. A graça vai nos atraindo a Deus, e a gente fica ali, E fica ali em cima do muro e não sabe se vai ou se não vai. A experiência da cruz é essa. É a experiência de fazer morrer o homem velho, de fazer morrer a mulher velha, morrer os vícios, morrer o pecado que habita em nós e viver uma vida virtuosa. Não é uma vida mágica, uma vida de fantasia, não. Uma vida humana, de pés no chão, de luta de cada dia, mas virtuosa.
Essa é a experiência que Jesus está chamando agora de conversão. Se alguém quiser me seguir, tome sua cruz, renuncie a si mesmo e me siga. Pois quem quiser salvar sua vida vai perdê-la, mas quem perder sua vida por causa de mim vai ganhá-la. É essa lógica ilógica que muitas vezes nós resistimos. Nós achamos que ganhar a vida, curtir a vida, aproveitar a vida, é viver uma vida mais baixa. O pecado nos enganou. O maligno colocou essa sedução e a gente achou que desobedecendo a Deus e vivendo na orfandade de uma vida sem pai, com a nossa autonomia, está tudo certo. Não está não. A gente fica mais vazio e volta mais angustiado. E por isso que o mundo de hoje tem tanta gente vazia, porque não se pode preencher com vazio, com mais vazio. É preciso colocar aí aquilo que é a vontade de Deus, pois Ele é o nosso Criador. É Ele quem sabe das coisas. Nós, como aqui as crianças, no colo dos pais, nós não sabemos dar um passo. E precisamos da mão do Pai. Pai, me dá a mão, não sei nem atravessar ali aquela rua, me ajuda. Não consigo nem me levantar da cama e começar meu dia sem a tua ajuda. Então, Pai, me dá a tua bênção. E aí é o processo de conversão. Eu disse, nós temos diversos processos ao longo da nossa vida. Ninguém vai dizer, ó, eu frequento a igreja, está tudo certo. Não, gente. A história da igreja de 2000 anos está cheia de frequentador de missa. O Senhor não quer de nós só frequentador de missa. O Senhor nos quer discípulos dele. Essa é a graça da conversão. Por isso hoje, 3 palavras na liturgia são muito importantes. Eu quero a sua atenção. Preste atenção aqui. Olha que coisa linda. A profecia de Zacarias. O Senhor está dizendo, mais ou menos 600, 700 anos antes de Cristo, derramarei sobre Jerusalém, sobre a casa de Israel, um espírito de graça e de oração. E eles olharão para aqueles que transpassaram. Espírito de graça e de oração. É só assim que a gente consegue entender essa palavra da cruz. É só na graça, é só na oração. É só a partir de Deus, não a partir dos nossos raciocínios. Se a conta, se o lápis e o papel ficar na nossa mão, a gente vai ficar calculando ali o que perde, o que ganha. Não, eu preciso na graça de Deus. Deus sabe. É Ele o dono da vida. Eu não consigo prolongar 1 hora mais da minha vida sem a graça dEle. É Ele o dono de tudo. Mas só consigo entender isso no espírito de graça e de oração. Profecia de Zacarias de hoje. Como assim, Padre? Não entendi direito. Explica melhor. Explico. A cruz na sua vida, na minha vida. A tribulação, a luta, a dificuldade. Você olha e fala, não dou conta. Na graça e na oração você dá conta. Você vai. Sozinho você não dá mesmo não. Mas com a graça de Deus, em oração você consegue. Sem a graça você vai se revoltar. Sem a graça você vai achar o reizinho mimado e falar, não, eu sei das coisas. E não sabe. E vai dar com os burros nada na sua vida. E vai ter que refazer o caminho. Isso em todas as áreas da vida, gente. Quem vive desonesto vai ter que refazer o caminho. Porque Deus está contando. A gente pode até jogar debaixo do tapete, mas Deus vai levantar o tapete. Mais cedo ou mais tarde. A gente pode até esconder dos homens, mas Deus vai colocar na luz. Não há nada oculto diante dele. Isso com os negócios, isso com a vida profissional. Não adianta pisar em um e outro para fazer escada e quem sabe chegar mais rápido. O Senhor vai dizer, volta, você pulou etapa, faz teu processo. Respeita o outro, respeita teu irmão. Esse que está aí do seu lado, ele é seu irmão, meu filho também, eu amo os dois igual. Isso vai para a vida profissional, vai para a vida familiar, vai para as nossas situações no meio da sociedade como um todo. A experiência do discipulado é essa experiência de conversão. Eu repito, frequentador de igreja tem muitos, mas convertidos, convictos do Evangelho de Cristo, eu quero viver essa vida. O Padre está falando comigo, eu sei, é comigo mesmo. Pois toma posse dessa palavra. Pede a Deus nessa missa, Senhor, me dá uma graça também, como o profeta Zacarias disse, espírito de graça e de oração. Eu quero viver essa palavra, Senhor, não quero ser só um ouvinte distraído, porque eu estou perdendo meu tempo aqui. Há muitas coisas mais agradáveis ainda fora para fazer do que ficar aqui, nesse banco duro da igreja, essa hora da manhã, ouvindo esse padre enjoado falar toda a vida. Não, estou aqui porque eu quero ser discípulo teu. Essa palavra é para mim. Espírito de graça e de oração. E aí bate a cruz, bate na porta da vida a tribulação e eu abraço. Agora, sem a graça e a oração eu rejeito. Eu me rebelo.
Eu fico no mimimi da vida, sabe? Ah, coitadinho de mim. Ah, mas eu rezo tanto, não sei porque as coisas não dão certo. Ah, eu fiz essa novena, mas não deu certo. Porque não é no teu tempo, é no tempo de Deus. Não é do teu jeito, é do jeito de Deus. Deus não é o teu criadinho para fazer tuas vontades. Ele é o Criador. Não é assim que a gente reza? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E às vezes essa vontade demora, né? E às vezes o nosso tempo fica, e a gente tem pressa. E Deus fala, calma filho, eu sei o tempo, eu sou o dono do tempo. Você tem só o relógio, mas eu sou o dono do tempo. Então fica tranquilo. Você tem que só se colocar nas minhas mãos. E aí, voltamos ao profeta. Espírito de graça e de oração olharão para aqueles que transpassaram. Sem a graça, sem a oração, você vai ficar na rebeldia da vida. Criança mimada, que vai bater no pé e querendo as coisas na hora, né? E agride o pai e a mãe, faz bobagem. Às vezes, como crianças mimadas. Com a graça e a oração, sim, Senhor Deus, eis-me aqui. Não entendo, mas eu creio. Não compreendo ainda, Senhor, não alcanço, mas eu creio. Tua vontade vai acontecer. Eis-me aqui. Aí eu abraço a cruz. A segunda palavra é a do salmo de hoje. Como é que nós cantamos? De novo a melodia aí, por favor, Rose. A minha alma tem sede, como é que é? A minha alma tem sede de vós. A minha alma tem sede. Pega no microfone, por favor, para todo mundo te ouvir. Olha, escuta isso, ó. Como A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. Mais uma vez. A minha alma tem sede de vós, Como a terra sedenta. como a terra sedenta, ó meu. Mais uma vez, solta sua voz, vai. A minha alma tem sede de vós, Como a terra sedenta. como a terra sedenta, ó meu Deus. Você já entendeu? Espírito de graça e de oração. A sede de Deus, desejo de Deus. O salmista está dizendo no Salmo 62. Sois vós, ó Senhor, o meu Deus. Desde a aurora ansioso vos busco. A minha alma tem sede de vós. Ou seja, irmãos, por mais que a gente ocupe os nossos espaços no meio desse mundo, nada pode saciar nossa alma. Nada vai saciar a tua alma. Fica tranquilo, só Deus. Por isso se devolva a Deus em oração hoje. O salmista ensinou para nós o caminho. A minha alma tem sede de vós, ó meu Deus. Eu não vou sair dessa missa, Senhor, sem uma graça tua. Me ajuda, vem e socorra a minha fraqueza. Me ensina a rezar como convém. Peça a Deus. Às vezes a gente perde muito tempo na igreja e fica distraído com tanta coisa. Não, fala com Deus. Rasga o coração na presença dele e diz, Senhor, eu vim aqui para isso. Me ajuda, Pai. Pai querido, manda teu Espírito nessa manhã. Essa palavra não pode se perder hoje não, eu quero vivê-la. Porque a minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta. Oh meu Deus. Oração da manhã, né? Todo dia a gente precisa começar o dia com essa palavra. A minha alma tem sede de vós. Terceira e última consideração desse processo de conversão. O apóstolo Paulo, na leitura de hoje, nos ajudou a entender em que parte desse mundo nós estamos. Nós estamos inseridos no corpo de Cristo. Diante daquelas divisões do mundo antigo, Paulo está dizendo, não há mais judeu nem grego, escravo ou livre, homem ou mulher, todos nós somos um só em Cristo. Passou o que era velho, eis que tudo se fez novo. O que eu quero dizer com isso? Quero chamar a sua atenção. Que o teu cristianismo, a tua fé, o evangelho, tem que estar acima dessas ideologias perversas do mundo de hoje. E são tantas que tentam nos separar a todo instante. Preto e branco, homem, mulher, não sei o que, e isso e aquilo. E fica machismo e feminismo, e fica isso, e fica dividindo, e fica uma competição constante. Nós somos um só em Cristo. E nós temos como corpo de Cristo de progredir enquanto humanidade e não ficar se dividindo. Eu vejo casais assim vivendo essa guerra contínua, porque ela é poderosa, porque ele é isso, ou não sei o que, e fica nessa divisão. A palavra é linda hoje, ensinando para nós,
Foge dessas ideologias perversas, porque você já conheceu o Evangelho. A fonte do Evangelho é o próprio Deus. As ideologias não, são criações de homens e muitas vezes com interesses perversos. A gente está assistindo aí o mundo em guerra, né? Europa, Ucrânia, Rússia, lá Israel, Irã, a história toda de Gaza. Até quando nós vamos ficar submetidos a essas ideologias perversas, achando que vamos vencer assim? E às vezes a guerra não está lá fora, está dentro de casa, famílias, né? Dinheiro, posses, terras. E vamos vivendo, desculpa dizer assim, uma vida muito baixa. E Deus nos chama a viver a vida como discípulos de Cristo. Hoje, a palavra de Paulo é linda. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem ou mulher, somos um só em Cristo. Pertencemos a Cristo. Quer dar dignidade à mulher? Olha para Cristo. Respeita a mulher como Cristo respeitou. Quer dar dignidade ao homem? Alcança o Evangelho e viva a beleza de respeitar esse homem como Cristo respeitou. É o Evangelho que é mais alto, e não as ideologias, e não as culturas. Senão a gente vai ficar assim, separando a humanidade a todo instante. Hoje, irmãos, eu disse no início, a palavra forte dessa liturgia é a palavra conversão. Talvez muitos vão sair daqui hoje e falar: padre, eu não quero me converter, eu quero viver do meu jeito. Eu vou continuar rezando por você. Deus vai continuar aqui te esperando. Mas se eu fosse você, eu faria o contrário. Eu diria: Senhor, hoje é meu dia. Talvez o primeiro do resto da minha vida. Aproveita que eu estou aqui, Jesus, me converte. Dá uma graça especial hoje. Muda meu modo, às vezes, persistente, teimoso de ser. Quero largar esse egoísmo bobo de ficar no quintalzinho da minha existência. E eu quero, Senhor, olhar mais para os meus irmãos, ser mais generoso, mais altruísta, ajudar mais as pessoas. Eu posso ser daqui uma pessoa melhor. E Deus quer me dar essa graça. Mas Ele é educado, diz o livro do Apocalipse, né? Ele está à porta e bate. Se alguém abrir, eu entrarei e cearemos juntos. É um Deus educado, não força. Se quiser ser meu discípulo, olha a condição. Se quiser. Se não quiser, eu vou te respeitar. Que lindo isso, né? Seguir um Deus tão educado assim, né? Pensa nisso hoje. Sai daqui convicto de que uma pessoa melhor eu posso ser no meio dessa semana que está começando. Hoje é o primeiro dia da semana. Vou viver essa palavra, Senhor. Conta comigo. Fala para Deus isso hoje na tua oração. Conta comigo, Jesus. Você vai ter lá um discípulo teu no meio da sociedade que eu vou viver. Vai ser luta, eu sei. Eu vou me vencer primeiro, muitas vezes. Mas com a tua graça eu consigo. Com a tua graça é possível. Eu vou viver essa palavra no meio desse mundo. Nessa semana especialmente, nós olhamos para o coração de Jesus. O Sagrado Coração. Jesus apontou para o coração dele, dizendo: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ele se colocou como modelo, né? E como o mundo de hoje precisa de humildade e mansidão, ó. Duas virtudes. No mundo tão arrogante, tão soberbo, tão fútil, né? Tão cheio de aparências. Aprendei de mim, que sou manso e humilde. Olha para Ele. É o que nós queremos viver, pedindo a Ele as graças necessárias pelas mãos de Nossa Senhora e de São José. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos responder com a igreja, dizendo juntos: creio em Deus Pai,